Então, boa noite, turma. Hoje a gente está começando a nossa o C7, né, de Fundamentos de Saúde e Segurança do Trabalho. Em nossa aula número 1, tá, a gente vai falar um pouco, né, da história da segurança do trabalho, né, como começou, e também fazer uma abordagem em relação ao meio ambiente, o que ele também pode estar, enquadrado com a segurança do trabalho e também hoje a questão da qualidade de vida, né, que hoje antigamente quando a gente falava em segurança do trabalho, a gente remetia só a acidentes, né, vinha na nossa cabeça: "Ah, acidentes". Hoje a gente fala de saúde, é um tema também muito relevante também a gente falar que hoje muitas pessoas também adoecendo dentro dos seus ambientes laborais. Hoje a gente também fala do janeiro branco, não sei se aí no trabalho de vocês já tiveram palestras em relação ao janeiro branco, mas a gente está ainda, né, no mês de janeiro, a gente falar sobre a questão da saúde mental, né, como é que está aquele trabalhador ali perante as atividades ali que ele está executando, perante aquele ambiente laboral. Mais lá na frente também na CIPA a gente vai falar da questão de assédio, quando a gente fala de assédio, também remete à questão de assédio sexual. Não, né, hoje a CIPA fala de assédio sexual, assédio moral e também o assédio virtual. Principalmente, a CIPA vem debater hoje muito a questão do assédio moral, né, o que o trabalhador vem sofrendo hoje com as consequências dentro das suas atividades. E outras doenças também relacionadas a esse ambiente que vem, tem causado hoje também muito afastamento desses colaboradores. Agora bora ver aqui, fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão pronto para entrar no mundo da saúde e segurança do trabalho? Hein, Andréia, Antônio, Cássio, Rômulo, Eduardo, Raquel, Eu sim. então, estão todos preparados? Muito bem, Cássio. Cadê a Andréia? Cadê o Eduardo também? O Eduardo colocou, né. Então, né, sejam bem-vindos a esse mundo, o Antônio. Oi, Antônio, nesse mundo da segurança do trabalho, explorar tudo que a gente tem, né, de falar de segurança, falar de saúde. Eu particularmente, né, também tenho falei para vocês que eu tenho minha formação em meio ambiente, em engenharia ambiental, mas o meu foco, eu gosto muito da segurança do trabalho. Me identifiquei bastante também quando eu comecei a fazer o curso, e eu sempre também gosto de falar para os alunos, né, quando a gente começa a estudar a segurança do trabalho, a gente já começa a olhar o nosso mundo, à nossa volta, os locais, as pessoas à nossa volta, de um outro olhar. A gente já começa a ser observador, a gente já observa como é que está a questão do extintor de incêndio, a questão de saída de emergência, se aquele colaborador ali, aquele trabalhador está fazendo a atividade dele correta em relação a trabalho em altura, se for a questão ali de ergonomia, enfim, a gente já começa a ter uma outra visão, a gente já começa ali observar as pessoas. E quando eu comecei a fazer o curso de segurança do trabalho, foi logo no ano também que teve aquele incêndio na Boate Kiss, lá em 2013, já faz tempo, né. Em 2013. E desde aí, né, comecei a estudar, e eu comecei também a observar, os lugares que eu ia. E até hoje, né, eu observo: "Ah, como é que está o extintor de incêndio, esse anel aqui, esse lacre não está certo, não está com ano com não está fazendo a identificação correta com o ano, né, que tem ter a expensão, tem que ser trocado para saber se aquele extintor passou por uma inspeção. A gente já começa a observar se tem saída de emergência, se tem placa de sinalização, né, então, não sei vocês, mas pelo menos eu já tenho essa visão e gosto ali de olhar a rampa de acessibilidade, a questão também do elevador, entendeu? Tudo a gente já começa a observar, além também da gente ser observador, a gente identificar algo que está errado, a gente também ter a nossa ciência, a gente comunicar.
comunicar ao gestor, né: "Olha, essa máquina aqui, ela não está correta", por mais que você não seja da área, mas você já tem aquela visão, você também fazer essa comunicação, porque queira ou não, você está ali dentro daquele ambiente. Se de repente vir acontecer um princípio de incêndio ou qualquer outro tipo de acidente, você também está ali dentro daquele ambiente laboral. Então você já tem essa visão, você também fazer essa comunicação, né. Então, a gente é muito observador, né, e eu tenho certeza, quem ainda não é, vai ser muito observador, né, Raquele? Então, o Rômulo também não sei como é a visão dele, mas a gente vê, assim, que a gente já tem, né, essa visão, principalmente, né, Rômulo, dentro da mineração, que a gente sabe que também é uma atividade também bem perigosa, então a gente trabalha ali com pessoas, trabalha ali com máquinas, então são esses cuidados também que a gente tem que ter nesses ambientes. Bom, coloquei aqui para vocês alguma das principais siglas de saúde e segurança do trabalho, e alguma dessas siglas, né, que a gente vai ver muito a questão do SST, que é Segurança e Saúde do Trabalho, ou Saúde e Segurança do Trabalho também. A gente vai ver o PGR, né, que antes a gente falava PPRA, hoje a gente fala de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, assim como também o PSMSO, NR7, que fala do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, assim como o PPP, Perfil Psicográfico Previdenciário, ali se aquele trabalhador foi afastado por um tipo de doença, né, então ele precisou, ser regido, pelo INSS, né, então ele acaba sendo afastado ali dessa atividade dele. Bom, Andréia, posso disponibilizar, assim, para vocês esse material em PDF na plataforma. Temos a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Hoje também ela é feita tudo via internet, né, não precisa mais, ir lá no INSS, né, fazer toda aquela questão burocrática, né, também hoje ela é feita também via internet. EPI, equipamentos de proteção individual, isso a gente vai ver bastante, e também a questão do EPC, as normas regulamentadoras, né, também a gente vai trabalhar com todas as normas regulamentadoras do início ao fim. O PT, vou colocar aqui para vocês. A permissão de trabalho, assim como o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Então o ASO, ali ele vai identificar se aquele colaborador, ele é apto ali para realizar tal atividade, tipo, atividade de espaço confinado, então espaço confinado NR33, então é uma atividade altamente perigosa, então não é qualquer pessoa ali para fazer essa atividade, então a atividade que a gente fala é onde tem a ausência de muito oxigênio ou a falta desse oxigênio, né, então isso pode trazer danos irreparáveis, né, para aquele colaborador ou mesmo até levar à morte. Então, para essa pessoa fazer essa atividade de espaço confinado, ela precisa também estar com o ASO dela em dia, assim como também o treinamento, né. Então, o treinamento também para dizer se ele está apto ali também para estar ali junto com os outros colegas fazendo essas atividades. Então a gente fala que para atividades perigosas, a gente fala, para ter esse ASO, para identificar se ele está apto para fazer essas funções. Então são essas alguma das siglas, né, então a gente também tem outras siglas, né, também da saúde e segurança do trabalho, que ao longo também do nosso curso a gente vai estudar.
E o que é a segurança do trabalho? Então, a segurança do trabalho, né, é o conjunto de medidas para evitar ou minimizar acidentes de trabalho e também as doenças ocupacionais, né. Então, a gente já fala das doenças ocupacionais. E o principal objetivo, né, ali da segurança do trabalho é proteger a integridade física, né, ali que ele não venha se acidentar, eh, cortar um dedo, um braço, mão, perna, enfim. E também a mental. Então, hoje a segurança do trabalho, ela também fala da questão do mental ali, né, como é que está a saúde mental ali daquele colaborador, se ele está passando por algum problema na família, o que isso também pode trazer de impactos para ele dentro ali da atividade que ele está executando e consequentemente, né, se esse colaborador ele também está passando por eh, algum tipo de problema mental, isso consequentemente, dependendo da atividade ali que ele esteja executando, ele também se coloca nessa situação de risco, não só ele, como também outros colaboradores. Então, se observar se ali aquele colega está começando a apresentar algum tipo de problema, procurar ajuda, né? Se ali dentro daquele ambiente laboral tiver o psicólogo do trabalho, encaminhar esse colaborador, né, para o quanto mais antes, mais rápido, né, possível, fazer essa identificação, não deixar que Deus o livre aconteça um acidente, aconteça algo para procurar ajuda. Então, a segurança do trabalho, a gente fala de prevenção. Então, nosso principal objetivo aqui é que a gente vai ver muito, né, os outros colegas também que são da área, a gente fala em prevenção. Então, o principal objetivo também da segurança do trabalho é a prevenção. Então, não esqueçam disso. Aqui, um breve histórico, né, da segurança do trabalho, também falando da questão do desenvolvimento industrial. Então, a gente falar ali quando tudo começou, a gente falar da segurança do trabalho, né, lá na revolução industrial, quando a gente pegar esse gancho, né, a gente falar lá da antiguidade, lá da idade média. Então, nessa época, o trabalho ele era artesanal, então esse trabalho era realizado em pequenas oficinas, esse trabalho era realizado ali no campo, né, então ele trabalhava ali para sustentar, a gente falava ali do êxodo rural, né, então fazia as atividades. Então, com o início da revolução industrial, houve esse êxodo de tirar o homem do campo e ele ir para dentro das fábricas, manusear ali as máquinas. Só que quando ele começou a manusear, né, as máquinas, ele não sabia como agir ali. Então o trabalho dele era todo rural, né, então de repente você fazer uma atividade X e de repente é colocado em um local que você não sabe nem por onde começar, não sabe nem como manusear uma máquina. Então, naquela época não se falava de treinamento, vou passar um treinamento para o Antônio. O que é treinamento? Então nem se via falar. Hoje não, com aquela atividade ali que você está fazendo, antes de você começar aquela atividade, você precisa fazer um treinamento. Então não vou pegar ali o Rômulo, Rômulo, tu vai fazer essa função, você foi contratado para isso, pronto, você vai fazer essa função, se vira. Não, não é, né. Então o Rômulo ele vai precisar passar por um treinamento, ele vai passar por uma capacitação para ele poder ali executar as suas atividades. Então, quando a gente fala também dessa revolução industrial, a gente também fala dessa comparação do homem e da máquina.
Então a gente fala dessa relação ali que o homem ele não sabia como manusear essa máquina, não sabia nem por onde começar a mexer. Então a gente fala, né, dessa introdução, dessas jornadas de trabalho excessiva, extensa, né, de mais de 16 horas por dia. Então, com essas atividades, com mais de 16 horas por dia, o que foi que os homens fizeram? Acabaram levando as mulheres e as crianças para dentro das fábricas. Então, ali para suprir a necessidade. Então, tinha como terminar aquela atividade. Então, os homens tinham hora para entrar, mas não tinham hora para sair. Aqueles ambientes, eles eram insalubre, então, tinha o uso intenso ali da mão de obra, então o homem ele era explorado. Então ele estava acostumado com uma atividade X e foi colocado em outra atividade. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou sua família e colocou dentro das fábricas. Só que as mulheres e as crianças, elas também não sabiam manusear aquelas máquinas. Então, no decorrer dos anos, né, as mulheres e as crianças, muitos perderam, parte do seu corpo, e o que isso também, acabou ocasionando também muitas doenças ocupacionais também que começaram a existir naquela época. E isso também a gente já fala, ocasionou um aumento significativo de acidentes e doenças dentro ali das fábricas. Então a gente já começa a falar de todo esse contexto, o que a revolução industrial trouxe também, a gente falando de prejuízos para a segurança do trabalho, que trouxe de prejuízos também para aquele homem que estava ali manuseando aquela máquina ali, que estava, fazendo aquela atividade. E com isso, né, a gente também vai estudar um pouco mais à frente da questão da legislação, a legislação ao longo dos anos também veio mudando e com isso houve um limite ali de idade para estar ali dentro daquelas fábricas, né, para estar fazendo aquela atividade, né. Crianças também não podiam estar ali dentro das fábricas, assim também como as mulheres, né. Então a gente fala de todo esse cenário, de toda essa revolução industrial, o que isso causou de impactos, né. Então a gente vê assim: "Ah, a segurança do trabalho, é novo", entendeu. Então faz pouco tempo que a gente começou a falar, faz pouco tempo que começou a ser abordado mesmo de fato. Mas não, a gente já vem lá desde a Revolução Industrial, que vem se falando de saúde, que vem se falando de segurança. Então, a legislação hoje também, cada dia, está mudando. Claro, a gente também vê muito isso ao nosso favor, né? A gente que é regido pela CLT, a gente tem os nossos direitos, mas também a gente tem os nossos deveres a ser cumpridos, e a gente viu que isso já melhorou, o que isso já trouxe de melhorias para dentro dos ambientes laborais. Então a gente faz essa relação, né, desse homem ali com a máquina, né, essa organização dentro do trabalho, né, o que isso também trouxe de impactos também ali para aquele homem, né. Então a gente fala, também, né, fazendo essa relação, né, homem máquina, a gente fala das máquinas a vapor, os equipamentos industriais, né, então, não sabia nem como manusear aquilo. Então, você tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar o resultado ali. Então, eu não queria saber a hora que você entrou, né, ou desculpa, a hora que você saiu, você tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Você tinha que dar conta ali de toda atividade ali que lhe foi imposto, né. Então a gente vê esses acidentes que aconteceram ali, amputação, esmagamento, choques, acidentes principalmente fatais, doenças ocupacionais, principalmente as doenças respiratórias, né, por conta de exposição, de poeira, por conta de exposição de fumaça, por conta de exposição de gases tóxicos ali também dentro das fábricas.
A gente pensa também, né, que a ergonomia ela é nova, mas não. A ergonomia já vem sendo falada desde lá da Revolução Industrial, também por conta desses movimentos repetitivos, né, por conta dessa postura inadequada, né, por conta também da perda auditiva, né, por conta dos ruídos intensos das máquinas. Então, nessa época não falava de EPI, não fala o que é um equipamento de proteção individual? O que é um protetor auricular? Né, então não tinha nada disso. Então, esses colaboradores eles ficavam expostos a essas doenças ocupacionais que hoje, graças a Deus, a gente já tem os equipamentos de proteção individual. A NR15 já vem falar sobre a questão do tempo de exposição para ficar ali, né, próximo a essas máquinas, esses equipamentos, mesmo utilizando os equipamentos de proteção individual, né. Então a gente faz essa relação, com a segurança do trabalho, colocando a relação homem-máquina. E também alguns historiadores da época, né, alguns filósofos que são muitos conhecidos, né, da época, a gente tem Aristóteles, também o Hipócrates, que ele estudou as doenças ocupacionais dos trabalhadores, principalmente a silicose, né, que também, era formada também por uma poeira, isso acabava também, inalando, entrando no pulmão ali daquele trabalhador, isso consequentemente trouxe doenças, irreparáveis. A gente também tem Bernardino Ramazzini, também, ele descreveu também várias doenças ali em relação às doenças ocupacionais, o Caio Plínio, o Hipócrates, ele ficou conhecido também como o pai da medicina, e ele também ficou também conhecido por fazer essas primeiras relações das doenças ali que foram identificado dentro das atividades, né, ele observou as enfermidades ali daqueles trabalhadores, né, enfim, ele ficou conhecido também como o pai da medicina, assim como também o Bernardino Ramazzini também, ele escreveu também um livro que também falava das doenças ali daqueles trabalhadores que eles adquiriam dentro das fábricas, né, enfim. Temos vários filósofos, né, também que estudaram as doenças de chumbo, mercúrio, poeira, principalmente a poeira que era identificado ali dentro das fábricas. Então, não são estudos que a gente vê hoje, mas são estudos que já vêm mais de 300 anos antes de Cristo, né. Então a gente falar hoje com mais cuidado, falar hoje com mais responsabilidade, a gente se preocupar com o nosso colega, a gente se preocupar com o nosso colaborador que está ali, que sai da sua casa, né, com o objetivo ali de ir trabalhar, também levar o sustento, para a sua casa, mas com o objetivo de sair e voltar com segurança, né, não adquirir nenhuma doença, não se acidentar e ter esses cuidados, né, que o Cássio colocou também aqui o relato dele, né, ter esses cuidados dentro das nossas atividades, fazer com atenção, fazer com zelo, observar ao nosso redor, então, será que essa máquina está correto, né, será que também eu estou passando por algum tipo de problema, o que isso pode trazer de prejuízos para mim, né. Então a gente também ter esse cuidado e também ter essa ciência. Então, hoje, né, graças a Deus a segurança do trabalho, ela está sendo bem relatada, sendo bem falada dentro dos ambientes. Você sabia qual foi o primeiro acidente registrado na história da segurança do trabalho? Já no século V antes de Cristo, Hipócrates descreveu problemas respiratórios nos mineiros que inalavam poeiras e metais pesados. Então, nessa época, a gente via muitas questões das poeiras, né? A gente fala desse risco químico que era apresentado dentro das fábricas. Em 1983, na Inglaterra, crianças e adolescentes sofreram amputação ao operar as máquinas de tear sem qualquer proteção. Então, elas eram colocadas ali. Então, ah,
sei, te vira, faz o teu serviço. Então, como é que aquela criança ia saber manusear uma máquina, né? Então, hoje a gente tem todo o cuidado, né, hoje também a legislação, ela trabalha muito com a questão do jovem aprendiz, mas a legislação também fala o tempo que esse jovem está ali para trabalhar, quais atividades ali que ele tem que executar, porque o que acontece? Ah, as empresas, elas têm obrigação de contratar esses jovens aprendiz, eu não sei quantos por cento, né, mas eles têm um quantitativo para contratar esse jovem aprendiz, e às vezes querem colocar eles em funções que não te respeitam para que ele foi contratado. Então ele está ali para estudar também e fazer mais a parte administrativa. Não colocar ele para manusear uma máquina, para fazer outro tipo de atividade. Então isso já foge da lei e, consequentemente, essa empresa também pode ser multada. Então também esses riscos também, né, e essa consciência também dessas empresas não colocar essa exposição ali desses jovens aprendizes. Então ter todo o cuidado em relação ao contrato, ao tipo de atividade ali que ele está executando. E no Brasil, a primeira legislação voltada a acidente de trabalho surgiu em 1919, determinando que os empregadores deveriam indenizar os empregadores indenizar os trabalhadores em casos de acidente. Então, naquela época, tu sofria um acidente, então não tinha toda aquela regalia de hoje você ir para o hospital, você se cuidar, você fazer todo o tratamento. Então você se acidentava, você não servia mais para aquela empresa, não servia mais para aquela indústria. Então você era descartado, entendeu? Então você mesmo ali ia se virar para você, se cuidar, né, se você perdeu um braço, uma perna, então você era descartado. Então não tinha todo esse cuidado de você hoje ser remanejado, então hoje também você também receber todos os seus direitos trabalhistas. Então a gente já fala, olha, muito antes, né, desses acidentes que não tinham importância e hoje a gente fala da importância desses acidentes. E alguns, né, desses acidentes, a gente fala também da lei da saúde imoral dos aprendiz. Isso surgiu também lá em 1982, né, já faz muito tempo, né. Então a primeira, né, melhorar as condições de ventilação dentro das fábricas. Então as fábricas, elas foram, obrigadas a colocar ventiladores ali para espalhar todos aqueles agentes químicos, né, toda aquela poeira ali que acabava se manifestando ali dentro na parede ali das fábricas. Redução para 12 horas da jornada de trabalho por dia, né, então às vezes era mais de 6 horas, 16 horas. E hoje, né, com a CLT, ela vem falar de 8 horas, né, então a gente também já vê essa redução também de horas trabalhadas, né, então o homem também ele não se torna aquele escravo ali do trabalho dele. A necessidade também de lavar as fábricas, né, para tirar todo esses agentes químicos, né, então eles também tinham que fazer todas essas lavagens. E os empregadores eram responsável também pelos tratamentos das doenças infecciosas. Então foi daí também que surgiu todo os empregadores, eles serem responsável por cuidar ali de cada empregado em relação à doença que ele acabava adquirindo dentro do seu ambiente laboral. Bom, aqui eu coloquei para vocês um estrofe aqui. Ixi, deixa eu ver aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. O que que vocês conseguem, o que que a mensagem quer passar para vocês, de um estrofe desse, né, do filme Tempos Modernos, né, que a gente pegou para fazer essa abordagem com a segurança do trabalho. O que que vocês conseguiram identificar
através desse vídeo? Conseguiram identificar nada? Identifiquei que ele trabalha ali sob pressão. Ele tava era para enlouquecer. Aí tem a ver com a saúde mental, né? Foi que eu Sim. identifiquei muita pressão. Ele foi para tirar um intervalo e o chefe dele lá já identificou que ele já estava já na hora de voltar e não Uhum. tem assim, né? Tem que ter todo um descanso para a E fora pessoa. também a falta de EPIs, né? Falta É. o manuseamento de eletrônico, né? Como estava ocasionando lá, fazendo as voltagens, né? Acredito eu, sem luva, sem proteção nenhuma. Então, esse filme, né, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né, ele faz essa crítica também, né, a gente também levando, né, ele faz essa crítica social também, todos os efeitos, o que a industrialização, a parte mecânica, né, ali a gente falar das máquinas, né, ali sobre, o trabalhador, né, que está fazendo ali aquela atividade, a gente fala desse representa, né, também ali um operário, né, ali dentro da indústria, vamos dizer assim, né, então eu gosto de mostrar isso, porque remete, né, o que muitos trabalhadores, apesar desde lá de 1936, a gente vê que até hoje também, muitos trabalhadores ainda passam por essas situações. Às vezes a gente quer entregar resultado, a gente acaba extrapolando ali o nosso tempo, o nosso limite de estar ali exposto a um risco, de estar o que a norma prega, né, para a gente trabalhar 8 horas diárias, né, então, fala desse movimento repetitivo, né, fala dessa, como vocês colocaram, como eu falei para vocês, naquela época não se falava de EPI, né, esses descansos, né, que hoje também a gente tem uma hora de descanso, né, para fazer as nossas refeições. A gente fala desses riscos também, né, que o colega falou do risco mental ali, que ele não tinha tempo, né, nem para descansar, então isso acabou sobrecarregando, né, esse trabalhador. Então a gente fala desses movimentos repetitivos, então ele já estava muito no automático dele, né, de ali fazer as coisas dele. É o que acontece também com a gente, né, nas nossas atividades. Eu vou citar um exemplo, né, eu também, né, a gente já chega aqui no trabalho, para quem trabalha na frente do computador, já liga o computador, já começa, eu falo, já começa no 12. Então você, às vezes, nem para ali para tomar um café, nem se alonga, nem se estica, né. A gente também fazer essas pausas, né, também já não chegar logo no 12, né. Olhar, observar, né, conversar um pouco também, não é o trabalho todo, né. Conversar ali com o colega, ir para sua atividade, levantar, né. Então a gente fala desses movimentos repetitivos, a gente falava, dessa postura também, né, que não tinha ali. Então com isso, né, também, a gente fala do estresse ocupacional também que tem remetido ao afastamento de muitos colaboradores, a gente fala desse adoecimento mental, né, que muitos também têm ocasionado também o afastamento, né, essa perda ali dentro ali do ambiente, essa falta de pausas, né, dentro dessa jornada, isso acaba comprometendo também a saúde, né. Então a gente também, falando de acidentes, máquinas sem proteção, falta de treinamento, manusear ali muitas máquinas, enfim, sem nenhum tipo de experiência de como manusear esses equipamentos. Então a gente faz uma crítica, né, então o filme ele vem, fazer essa crítica, né, em relação à saúde, em relação à segurança, ali falar desses princípios fundamentais da saúde e segurança do trabalho. Então, é um estrofe, né, também aqui do filme, e ele é muito bom também para a gente, se conscientizar em relação a acidentes e também sobre as doenças ocupacionais.
Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Bom, também a gente pegando esse gancho, também se vocês quiserem pesquisar aí na internet, também deixo vocês à vontade. Eu coloquei aqui para vocês. Se a segurança nasceu da dor do passado, né, de todas essas consequências que a gente já viu, né, desde lá da Revolução Industrial, falando de acidentes e doenças ocupacionais, como podemos usar a inovação e a tecnologia para evitar que os acidentes se repitam no futuro? Hoje a gente fala, né, da inteligência artificial, hoje a gente fala de outros mecanismos que também a gente pode aplicar dentro dos ambientes laborais para evitar acidente. O que vocês acham, né? Se algum de vocês tem conhecimento técnico, ou se também não tem, se quiserem perguntar, como podemos usar a inovação e a tecnologia para evitar que os acidentes se repitam no futuro? Vamos lá. Falei que eu gosto de interagir, gosto de colocar a pergunta para vocês aqui para a gente ter uma boa interação. Quem souber, fale. Quem não souber, se quiser também pesquisar aí na internet, também fiquem à vontade. Mas eu quero também escutar aqui vocês. Vamos lá, Não André. entendi. Pode repetir de novo a pergunta? Só para me tentar entender direito. Eu posso dar? Se a segurança nasceu na dor do passado, como podemos usar a inovação e a tecnologia para evitar que os acidentes se repitam no futuro? Quais são as tecnologias que a gente pode utilizar hoje para evitar acidentes? Quais são as tecnologias, quais são os equipamentos que a gente pode utilizar? Olha, tem vários, né? Primeiramente é o sensor, né? Que hoje em dia a gente usa muito os sensores. Lá na máquina onde eu tem máquinas manuais, tá? E tem a máquina automática, que é chamada, entendeu? É só um que tem sensor, entendeu? Sim, Se colocar a mão, ele para já. acionamento essencial, entendeu? Ele é muito rápido. Se ele, por Uhum, exemplo, se ele colocou a mão, o detector ele aciona automaticamente, ele para a máquina imediato. Entendeu? E alguns também têm como um torno, né? O torno tem um sensor. Se você abaixar a proteção dele, ele automaticamente ele apaga, ele não liga mais. Enquanto você não fazer o monitoramento dela. sim, isso mesmo, Cássio. Hoje a gente fala dos sensores, né, que também tem evitado bastante acidentes, né. Eu vou mostrar para vocês também alguns vídeos, né, quando a gente falar de acidente de trabalho, o que isso pode evitar, né. Então, sentiu algo ali que, a gente fala corpo estranho, né, ele para automaticamente, né. Então tem vídeos que eu já vi, pessoas entrando dentro da máquina, né, então a gente fala também hoje dessas tecnologias, os sensores, né, então um ponto aqui que o colega colocou, para evitar acidentes. Então, cada dia mais procurando estudos, se modernizando para evitar esses acidentes de grandes proporções, principalmente dentro ali das indústrias, onde a gente vê a presença de muitas máquinas, mas a gente fala assim: "Ah, mas os robôs já estão presentes dentro das máquinas". Sim, estão presentes dentro das máquinas. "Ah, os robôs vão tomar, o nosso lugar". Não vejo também dessa forma, mas, a gente precisa também ali do homem estar ali dando suporte, né, verificando a máquina, né, se ela está em perfeito estado de conservação, se ela precisa ser trocada, né. Então, não só a gente falar de todas essas tecnologias, mas também a gente precisa do homem também ali dentro. Agora também, né, fazendo um pouco dessa relação meio ambiente e segurança do trabalho, também a gente fala dessa responsabilidade socioambiental. "Ah, professora, mas o que que tem a ver a segurança do trabalho com os,
riscos ambientais ou com o meio ambiente. A gente tem tudo a ver, né, hoje a gente fala, a gente tem uma NR, que é a NR38, que ela vem falar da saúde e segurança da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, principalmente ali para aqueles profissionais que estão ali na atividade de capinagem, de roçagem, ali na coleta de resíduos sólidos, né, para a utilização ali correta, específica de qual utilizar aqueles equipamentos, uma luva, uma bota, uma vestimenta adequada para que aquele trabalhador ele não venha se acidentar com um agente, né, que esteja ali, um agente químico, um agente físico, né, um agente biológico ali presente, uma bactéria, um vírus, né, consequentemente ele também vir a adoecer. Qual tipo de deixa eu colocar aqui para vocês. Qual tipo de material ali que ele está manuseando? Ah, ele está fazendo a coleta seletiva de resíduos sólidos. Então a gente sabe, né, dentro da coleta de resíduos sólidos, a gente tem um papel, o azul, né, o vermelho, que é o plástico, o verde, vidro, o amarelo, o metal, que são mais comum, né, para que a gente vê dentro das empresas. Às vezes a gente nem vê, né? Não sei aí onde vocês trabalham, se vocês conseguem pelo menos ver esses coletores, né. Tem empresa que nem tem, o Cássio falou que tem, né, muito bem, mas tem local que a gente nem sabe para que serve, ou quando tem, as pessoas não têm educação e fazem uma bagunça. E também tem outros coletores, né, que também são para outras áreas, assim como o branco é utilizado dentro dos hospitais, o roxo para materiais radioativos, marrom para resíduos orgânicos, laranja, resíduos perigosos. Então, cada um tem ali a sua função. De repente, a Andrea é chamada também para fazer parte ali, junto com a equipe de meio ambiente, trabalhar junto com a saúde e segurança do trabalho. Então, a Andrea tem que saber algo relacionado ao meio ambiente, algo relacionado às questões ambientais, em relação a qual tipo de material que está sendo coletado. Então, qual o tipo de EPI que eu vou disponibilizar ali para aquele meu colaborador? Ah, é apenas a bota ou apenas a luva, né? Pode ser uma luva que a gente fala, luva. Oh, meu Deus, esqueci. Mas tem as luvas específicas para cada tipo de atividade. Ah, é vestimenta, uma vestimenta de corpo inteiro. Qual o tipo de vestimenta? Então, a Andrea também, né, sendo a técnica de segurança do trabalho, então ela também, ali com a equipe de meio ambiente, ela vai saber identificar os equipamentos corretos. Então, a gente precisa também saber ali daquelas funções ambientais, né? É uma podagem de uma árvore, né, então ali a técnica de segurança do trabalho já vai dar as instruções em relação a se aquele colaborador está conforme a NR35, que aquilo está pregando, esses resíduos, né, conversar ali com a equipe de meio ambiente para onde a gente vai destinar, vai ser para o resíduo doméstico, para o resíduo comum. Não, a gente tem parceria aqui com a cooperativa, então todos esses resíduos sólidos que a gente tem aqui dentro da empresa, a gente destina para uma cooperativa, ou aqui mesmo a gente faz a reciclagem, enfim, né, dentro do plano de controle ambiental, a gente também vai fazer essa identificação. Por isso que a gente também tem que saber cada coletor. Só também para pegar um gancho aqui, eu lembro que a gente fez uma atividade, na turma do técnico de segurança do trabalho, e essa atividade falava sobre meio ambiente, e uma dessas atividades que eu passei para os alunos era sobre a coleta seletiva. Então, eles fizeram a caixa bonitinha, tudinho, alguns fizeram de papelão, outros compraram o plástico, tudinho, né? E montaram tudinho lá na escola. Beleza, porque eu identifiquei lá na escola que não tinha coleta seletiva e gerava muito papel e muito resíduo orgânico. Então tá, vamos fazer essa atividade. Eu expliquei tudinho para os alunos, como era para eles fazerem. E na hora do intervalo, né, a gente chamou
as turmas, né, eles deram a palestra deles, né, de meio ambiente, falando sobre a conscientização ambiental, explicando sobre o que significava cada coletor, né. Tá, colocamos, acho que eram 3 equipes. Então a gente disponibilizou um coletor, no hall de entrada, outro próximo à lanchonete e o outro mais um pouco lá atrás. Beleza, né, todos os alunos, né, entenderam tudinho. Até então a gente pensou que eles tinham entendido a mensagem que a gente queria passar. Tá, voltamos para a sala, eu nem tenho mais essa foto, mas se eu tivesse eu ia mostrar para vocês. A gente voltou para a sala e quando a gente saiu, né, que tinha acabado a aula, gente, quando a gente voltou estava uma bagunça. A gente não sabia o que era metal, o que era no metal estava no de vidro, o que era de vidro estava no de plástico, o resíduo orgânico estava no papel, enfim, uma bagunça, né. Então a gente fala dessa conscientização também que as pessoas têm que ter, essa conscientização também de ajudar, entendeu. Então, eu sou leiga, não sou da área do meio ambiente, eu preciso saber onde eu colocar o vidro? Sim, você precisa sim saber, porque você também precisa destinar esse resíduo corretamente. E isso também ajuda aquela pessoa ali também que está fazendo a coleta. Então, eu não vou pegar um resíduo hospitalar e colocar ele no resíduo doméstico. Então, a gente sabe que é um resíduo infectante. Então, aquela pessoa ali que está fazendo o manuseio ali daquele material, ele pode se cortar, né? Então, é material que tem sangue contaminado e, consequentemente, né, também essa pessoa pode vir se contaminar. Então, a gente ter esses cuidados, né, ter essa consciência onde a gente vai destinar cada resíduo. Aí aqui eu coloquei para vocês, né, a NR 38, que fala, né, que foi a última NR, ela é desde 2024, dia 2 de janeiro de 2024, ela já entrou em vigor e ela fala, né, sobre a saúde e a segurança em atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então essas atividades servem para todas essas pessoas que fazem a limpeza, o manuseio, né, desses resíduos. Também a gente fala desse controle, dessa prevenção também dessas doenças ocupacionais, aí vem a questão também da ergonomia, que carrega, por exemplo, aqui nessa imagem a gente vê ele carregando aqui um recipiente, né, não sabe ao certo se ele está pesado, se está leve, mas queira ou não, você precisa fazer, essa força. Simone, boa noite, entrou aqui ou saiu. A Simone, boa noite Simone, seja bem-vinda. Então a gente Boa noite. Mais gente já mais gente vou desligar aqui o microfone. Tá, desligou a Simone. Então, mais uma NR para tomar conta ali também desses colaboradores, né, que não tinha uma norma regulamentadora vigente para amparar, né, esses colaboradores. Então, a gente vê hoje, né, então falando de mais uma norma, a gente fala da NR 38. E aqui também para a gente finalizar, a gente vai falar um pouco de que forma a qualidade de vida no trabalho vem mudando os conceitos de saúde dos trabalhadores. O que vocês acham? O que vocês entendem por qualidade de vida no trabalho? O que vocês entendem por qualidade de vida no trabalho? A gente está falando de saúde, né? A gente já não está mais falando de acidente. O que vocês entendem por qualidade de vida dentro dos ambientes laborais? Acho que nada.
Uma boa alimentação, isso influencia dentro do nosso ambiente laboral? A gente se alimentar bem? Com certeza. Uma atividade física? A melhor atividade mesmo é o descanso, né? Porque isso tem mais a ver também com o psicológico, né? E Sim, uma boa evolução trabalhista, né? Assim eu acredito eu. sim. Então hoje, né, com a saúde dentro dos ambientes laborais, a gente fala dessa qualidade de vida. Como é que está a qualidade de vida de cada colaborador? Como é que vocês acham que estão como está a qualidade de vida no ambiente laboral de vocês? Como é que vocês se colocam nessa situação? Como é que está o ambiente laboral de vocês? Mas a minha também é cansativa. Está meio cansativa? Muita pressão, como diz o cara. Muita pressão. Muito puxada? Muito mesmo. Porque praticamente são 8 horas corridas. Entendeu? Corrida mesmo. E o A seu gente tem uma intervalo hora para de almoço? intervalo. A gente tem uma hora de intervalo, né? Mas em Certo. compensação, como é muita gente, né, é obrigado, se eu não me engano, é 280 funcionários. A metade, quando sai, é uma fila enorme. Quando a gente volta, já está quase no horário de a gente termina de almoçar, já está quase no horário de voltar. Então, praticamente quase não tem descanso. Então, Cássio não consegue ter pelo menos aquele descanso de 20 minutos, né, vamos dizer assim, É 20, isso 10 aí, minutos. é isso aí. Eu faço a pergunta também, porque o que a gente às vezes consegue observar também nas pessoas, às vezes eles colocando o relato de vocês, colocando o relato, é que parece que a gente vive no 12, né, como eu falei para vocês. Então, o Cássio colocando também a situação dele, então é uma jornada de trabalho muito extensiva, né, então mal consegue ali parar para se alimentar, né, então a pessoa tem uma hora de intervalo, mas ela não vai tirar uma hora comendo, né. Então vamos dizer assim que ela tire meia hora para comer e meia hora para descansar. Então às vezes esse trabalhador, ele nem consegue fazer isso. Então aquela jornada, ela acaba se tornando muito excessiva. Então, e a partir disso, a gente começa a aparecer doenças silenciosas, que às vezes a gente nem consegue notar. Então a doença, ela não começa da noite para o dia. "Ah, eu adquiri a síndrome de burnout", que é a doença do esgotamento mental, mas eu não adquiri hoje. Então essa doença já vem lá, olha, de muitos anos atrás, né, então, quando a gente vê já está já no pico, porque é toda aquela sobrecarga que a gente adquiriu durante os anos dessa jornada excessiva, dessas pausas que a gente acaba não tendo, né, que o trabalhador acaba não tendo. Então, a gente hoje falando de segurança do trabalho, a gente fala da nossa saúde, a gente cuidar da nossa saúde, a gente cuidar da nossa alimentação, se eu estou comendo, corretamente, se eu estou comendo no horário, se eu estou fazendo pausas para tomar um café, para se alimentar. Às vezes a gente, o Cássio pode até falar assim: "Ah, professora, na teoria é lindo o que a senhora está falando, mas na prática é totalmente diferente, né, Cássio. A gente entende às vezes a situação de cada pessoa, mas se a gente for levar o que a teoria quer dizer, quando a gente fala de qualidade de vida e ambiente de trabalho, é a gente chegar, né, por exemplo, nossa jornada de trabalho começa às 7 horas da manhã. Então já tem gente que já chega já lá no 12, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Gente, não tira nem o tempo para ir no banheiro, né. Então, gente, a gente olha assim, às vezes a situação é bem crítica, né, cara. E hoje, desculpa me interromper, professora, e hoje foi até engraçado para mim,
Eu tava no banheiro, já me chamaram lá no salão para me imediatamente lá, que é a Meu mamãe Deus. tinha parado. Nossa. A gente acha graça, mas é como a senhora está falando, né? A teórica é uma coisa, mas a prática é completamente Sim. diferente, entendeu? É Então, muita pressão. Então, quando a gente trabalha com muita pressão, eu acredito assim, né? A gente não evolui, entendeu? Eu uhum, principalmente, quando eu trabalho com muita pressão, eu não consigo evoluir, entendeu? Por quê? Porque a minha mentalidade, eu estou querendo fazer uma coisa rápida, mas que não presta, entendeu? sim. Então, isso daí vai colocando o meu trabalho quanto mais para baixo. E o pior vai ficando para mim, entendeu? Uhum. E outra também, a gente também fala de atividade física, então a pessoa ela tá, eh, tão exausta do trabalho que ela não consegue chegar na casa dela e fazer uma atividade física, seja ela ao ar livre, caminhar, correr ou até mesmo ir para academia, de tão exaustivo que aquela pessoa tá. Então hoje a gente falando dessa qualidade de vida, a gente vem falar dessas pausas, pausas para tomar café, pausas para ir ao banheiro, né, ter tempo e disposição, né, a gente fala dessa disposição para ir caminhar, porque isso também vai melhorar a nossa saúde. Então, a gente fazendo uma atividade física, a gente vai ter disposição para no outro dia estar ali executando a nossa atividade. Às vezes a gente sai do trabalho, no outro dia está cansado. A gente fala assim: nossa, hoje ainda é quarta-feira e eu já estou cansada. Por quê? É de toda essa carga que a gente está recebendo. E às vezes no final de semana também a pessoa nem descansa. Eu sempre falo, eu sempre gosto de falar. Deu 5 horas ou 4 horas, qual é o seu horário ali? Ah, meu horário é até 5 horas. Então esqueça tudo. Feche o computador, você trabalha no computador, sei lá de que forma você trabalha. Pronto, encerra. Amanhã você faz de novo, porque você vai voltar no outro dia, aquilo que você deixou pendente vai estar lá. Então a gente pode ser também substituível no nosso ambiente de trabalho, mas a nossa família não, entendeu? Então você não pegar aquele seu trabalho, e levar para dentro da sua casa. Então tire um tempo, né, quem tem filho, esposa, namorada, namorado, enfim, pegue sua esposa, pegue sua namorada, seu namorado, vamos passear, vamos fazer uma atividade ao ar livre, vamos numa praça tomar um sorvete, enfim, fazer uma atividade ali que você vai esquecer das suas atividades ali, do seu ambiente, né, tirar toda essa carga, né, tudo isso aqui, aquele desgaste, às vezes tem dia que tá tranquilo, né, o ambiente tá: "Não, tá tranquilo", foi, mas tem um dia ali que aquele dia é bem pesado. Então, tirar toda essa carga e também no final de semana. Jamais também levar o seu trabalho no final de semana. Então, deu o final de semana, se quiser dormir, dorme, passear, viajar, enfim, fazer o que você achar que você deva fazer, mas não sobrecarregar. "Ai, nossa, já estou pensando, meu Deus, segunda-feira eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nossa, na outra semana", aí você já a sua mente já está absorvendo aquilo, então você já não vai conseguir dormir direito, você já vai ficar pensando: "Nossa, segunda-feira eu tenho tanta coisa para fazer, quarta-feira é isso e aquilo", e a gente ter o tempo para a gente. A gente ter o tempo também para a gente se cuidar. A gente fala assim: "Ah, eu não tenho tempo de ir no médico. Ah, porque o meu trabalho, eu trabalho tanto, não consigo marcar uma consulta". E quando a gente também já vai ver, também já está bem complicado. Então, sentiu alguma, sei lá, algo pelo corpo, já começou a apresentar algo, porque quando a gente está com uma doença, o corpo ele já começa a dar resposta, a gente começa a sentir febre, é porque algo, um corpo estranho também já está ali na gente, é uma infecção, né? Sentiu algo, procure um médico também. Às vezes, não tenho tempo para ir no médico, não dá tempo, às vezes a gente fica enrolando isso e às vezes quando a gente vai ver, infelizmente, às vezes já tem uma doença ali que a gente nem se deu conta, porque o nosso principal objetivo ali é trabalhar, trabalhar, trabalhar e levar o sustento, né, que cada um daqui a gente leva o sustento para nossa casa, mas é aquela coisa, às vezes a gente trabalha tanto
que todo o dinheiro que a gente juntou, às vezes, não é o suficiente. Então a gente hoje falando, né, de saúde, a gente falar dessa qualidade de vida, a gente se alimentar bem, a gente fazer pausas no nosso ambiente de trabalho, a gente fazer uma atividade física, e principalmente a gente cuidar da nossa saúde, tá. Então esse é o recado quando a gente fala de qualidade de vida, né, Cássio. Vamos tentar colocar um pouco em prática, né, essa teoria, né, mas é difícil, eu sei, a gente sabe, mas vamos tentar fazer esse alinhamento pelo menos para almoçar, para se alimentar também corretamente, porque senão, quando o corpo para, é difícil, né, quando o corpo ele já começa, aí já não dá. E às vezes vem atingir aqui a nossa mente, né, infelizmente é difícil, né, então a gente não deixar com que essa sobrecarga venha impactar na nossa saúde e consequentemente também trazer outros problemas, levar também para dentro da nossa casa. Aí aqui para a gente finalizar, eu coloquei aqui um casos e relatos, que também está lá no material de vocês, só para a gente também ter a nossa consciência. Silva é um consultor que trabalha para empresas certificadoras de sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Ele atende várias empresas multinacionais e seu dia a dia é muito agitado, então o Silva não para lá e para cá, né, que ele trabalha com consultoria. Ele acorda às 6h30, toma seu banho, pega uma xícara de café na padaria próxima ao seu prédio, onde fica o seu escritório, e inicia suas atividades pontualmente às 7h30. Parada para o almoço? Só quando dá. Nesse caso, Silva costuma pedir um lanche com 2 hambúrgueres em um bar bem próximo da sua casa. Então a gente vê aí que ele já não se alimenta direito e muito menos faz uma pausa ali para ele se alimentar. As atividades diárias dele incluem visita às empresas para atender os clientes, muitas reuniões, verificações em loco, chão da fábrica e viagens com uma certa frequência. Em uma das suas viagens, ele se sentiu mal, sem nenhuma causa aparente, depois de quase 6 horas dirigindo sem parar. Quando retornou para sua casa, procurou um médico e acabou descobrindo que estava com uma úlcera no estômago, causado principalmente pelo uso indiscriminado de medicamentos que ele tomava para evitar sentir dores na coluna. É aquele mal também que a gente tem, né, a gente sente uma dorzinha, vou tomar um remédio, às vezes a gente não procura um médico, né. Quando a gente vê já tá essas dores eram muito frequentes após longas viagens de trabalho, então o estômago já estava sentido, né, então ele não fazia uma alimentação correta, né, não parava para se alimentar, comia hambúrguer, né, besteira, às vezes a gente acaba comendo. Além disso, o alto nível de glicose em seu exame de sangue indicava a possibilidade de estar com diabetes, onde a falta de exercício físico regularmente e o consumo de açúcar excessiva poderia ser a principal causa. Depois de episódio da viagem e consulta médica, Silva deverá ficar afastado de seu trabalho por uma semana, tendo com isso prejuízo financeiro, pois uma parte do seu rendimento vem das comissões que ele recebe ao executar suas atividades de consultoria. Por recomendações médicas, Silva terá que praticar exercícios físicos e seguir uma dieta alimentar equilibrada. Então, todo aquele dinheiro, né, que o Silva acabou ganhando, né, fazendo as suas consultorias, andando para um lado e para o outro, não foi o suficiente, né, para ele, infelizmente, né, acabou se adoecendo, acabou afastando, né, de suas funções e ele acabou tendo prejuízos financeiros, né. Infelizmente, a gente acaba se sobrecarregando, o corpo ele dá a resposta, e essas respostas muitas das vezes vêm lá na frente. Então por isso, né, a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar e cuidar também, né, da nossa alimentação, né, e da nossa vida para a gente não ter relatos, né, como esse do Silva.
Bom, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta?